Sejam mais que bem-vindos a essa live e hoje eu vou falar sobre os perigos que você corre por estar no caos financeiro, por estar endividado e sem salário sobrando. A gente vai conversar sobre coisas que talvez você nem tenha escutado a respeito de endividamento, que vão muito além de estar com um nome sujo ou de ter um juro caro. Tem algo que eu falo que é o seguinte: nós somos adultos, beleza, com 18 anos a gente pode ir lá e fazer um empréstimo, a gente pode pegar um cartão. Mas eu não sei como é que foi com você, mas comigo, quando eu fiz os meus 18 anos, ninguém me falou dos perigos que eu corria se eu não cuidasse direito do meu dinheiro, se eu viesse a ter problemas financeiros, ao ponto de, aos 19 anos, eu ter entrado no banco, eu ter aprendido uma série de coisas sobre banco, sobre empréstimo, sobre financiamento, mas eu não me recordo de alguém ter me falado sobre as coisas que envolviam dívidas em geral, as consequências, os perigos, os impactos que tinham na vida de uma pessoa. Então, por que, Daja, você está fazendo uma live sobre os perigos que uma pessoa endividada corre por estar endividada? Porque ao longo da tua vida, eu tenho certeza absoluta que, assim como eu, você não teve aulas de educação financeira na escola. Isso é um projeto novo, nem na faculdade. E aí você começou a mexer com dinheiro, a usar o seu dinheiro e em determinadas situações, que é muito comum acontecer, você vê um desconto na tua conta e fala assim: cara, mas o que é isso? Adiantamento de depositante? O que é isso? Parcelamento automático de fatura? Eles podem fazer isso? Eu não queria parcelar. Aí, quando você... Espera aí, eu entendi. Então, eu começo a lidar com a minha vida financeira sem saber mexendo com aquilo. E aí, eu começo a enfrentar todos os obstáculos por não saber mexer com aquilo. E é desde o preenchimento de uma folha de cheque, que os jovens não sabem o que é isso, a principalmente ninguém te dizer que antes de assinar um contrato, o gerente é obrigado, pela resolução do Banco Central, a ler o contrato junto com você. Você sabia disso? Que o gerente tem por obrigação esclarecer cada cláusula contratual para o cliente no ato da contratação de um empréstimo? Agora eu imagino que na tua vida, assim como era quando eu era gerente, nem eu sabia dessa minha obrigação. Ah, fulano, foi aprovado aí o empréstimo, 48 vezes de R$1.800, é só você dar um ok aí no aplicativo. Ou li, aceito, concordo e na verdade você não leu nada. Então, se a gente começa a entender o que tá acontecendo com a gente, por que tá acontecendo, eu começo a ter clareza e preparação. 2 pilares do método Mais Dinheiro Zero Dívida, que é o método que eu desenvolvi. Para que eu possa entender um contrato de dívida, um contrato de cartão de crédito, cara, eu preciso entender que ele existe. Para vocês terem noção do cúmulo do absurdo. Existem pessoas que o gerente fala bem assim: ô dona Maria, o teu contrato foi assinado de forma digital, ele não existe. Um gerente de banco olhar para um cliente e dizer que ele não tem contrato porque foi assinado online. Por que o gerente faz isso? Porque ele é filha da mãe? Não, porque até o gerente não sabe de muita coisa que ele deveria saber. Mas é tanto produto para ele aprender a vender que às vezes ele não sabe. O contrato de uma dívida, seja ela de cartão de crédito, antecipação de 13º, ele sempre vai existir. Ou numa versão completa, ou numa versão que a gente chama de termos gerais. Então, quando você abre uma conta corrente no banco, eles não vão te dar um papel com 30 folhas. Você aceita os termos e condições de abertura de conta daquele banco. Então, no Banco do Brasil, por exemplo, tem lá os termos e condições de abertura de conta. E é um documento extremamente grande, que inclusive tem uma cláusula lá que você autoriza que o banco mexa na sua conta salário. E quando você não sabe dessas coisas, você começa a se enfiar num lamaçal de erros que você nem sabe que você está cometendo. E se você hoje está no caos financeiro, seu salário não está sobrando, um dos primeiros riscos que você está correndo é ter assinado e autorizado uma série de coisas que talvez você nem saiba que assinou. E aqui no nosso país, quando você assina um contrato, você está colocando o teu nome lá.
Mas eu não li, Daj. Mas você marcou, li, aceito e concordo. Quem aqui já fez alguma assinatura nesse formato que eu falei? Li, aceito e concordo, fala eu pra mim. Pra eu ver se eu não tô aqui falando uma coisa louca pra vocês. Coloca eu. Eu também já assinei. Eu vou ser a primeira a colocar eu. Eu já assinei um contrato clicando em li, aceito e concordo quando eu trabalhava no banco. Porque eu confiava no banco, eu confiava naquilo ali. Agora, o que é importante que a gente entenda aqui? Eu tô trazendo o primeiro risco para você, só que se você já cometeu esse erro, já fez alguma coisa desse tipo e agora tá aqui comprometida a sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, você tá começando a desvendar esse caminho. Nada que você já assinou e já concordou é irrevogável. É imutável. Mas talvez você esteja cheio de planos aí na tua cabeça e pensando assim, como tem pessoas que pensam, tá? Já sei, a Daj ensinou a fazer portabilidade, né? A Daj fala que tem como mudar de banco o salário. Já sei, eu vou tirar o meu salário lá do Banco do Brasil, que aí ele não vai mexer mais no meu salário e uma hora eu negocio essa dívida, porque agora não dá. Vou aproveitar que a Daj me deu essa dica e vou tirar. E aí você pode correr o risco, né? Primeiro, que eu não ensino a dar calote. Eu jamais vou dizer para você, faz portabilidade do seu salário e volta lá daqui a um tempo para negociar. Eu vou te ensinar a negociar, a fazer do jeito certo, do jeito honesto, que se você pegou dinheiro emprestado, tem que negociar e pagar por um juro justo, por um preço justo. Isso é honestidade. Agora, a portabilidade abre portas, sim. A portabilidade abre portas para negociar. Mas, se você assinou lá no contrato que você autorizava o banco a descontar na tua conta salário, você vai parar fazer papel de palhaço, porque você vai tentar um esqueminha para enganar o banco e tá lá, você autorizou, que você autorizava o banco a fazer débitos em contas salários, contas poupanças e qualquer outra conta que você tenha dentro daquele banco. Nada do que eu vou falar aqui é você fazer coisa errada. E por que eu falo isso no começo, né? Porque eu sei que tem gente que tá chegando aqui hoje, tem gente que tá aqui pela primeira vez, tem gente que tá me conhecendo agora. E a primeira coisa que eu gosto de dizer é, eu não vou te ensinar a fazer coisa errada. Eu trabalhei no banco durante 8 anos. Por mais que tenha um monte de gente que fala, deu calote no banco, para de pagar. Cara, isso não existe. O banco tem um jurídico maravilhoso para ter contratos maravilhosos que vão fazer com que o banco vá atrás de você e consiga cobrar o que você deve. E eu não tô procurando gente caloteira que queira ficar com o nome 5 anos no Serasa e esperar a dívida caducar. Então eu não vou falar aqui para você que tem um jeitinho de sacanear o banco, tá? E aí eu já gosto de falar isso logo no começo. Eu tô querendo te dizer que o banco, ele sabe o que ele tá fazendo. E o contrato do banco não é pilantragem. Muito pelo contrário, é um contrato de acordo com o Código Civil brasileiro, com todas as cláusulas ali. Alguns contratos têm cláusulas abusivas, alguns, não são todos, que a gente chama de cláusula abusiva, uma cláusula que coloca o consumidor numa desvantagem muito grande, que ele sai perdendo, né, e o banco ganhando, mas os contratos estão ali. Se eu chamo a responsabilidade para mim e falo, cara, eu contraí essas dívidas, cartão, empréstimo consignado, empréstimo pessoal, eu fiz o crediário na loja, e aí assim, isso eu tô falando só de dívida de banco, tá? A gente ainda tem ali dívida com agiota, dívida com parente, dívida com impostos. Hoje eu vou falar aqui um pouco sobre todas as dívidas. Então, quando a gente começa a entender, chamar a nossa responsabilidade, a gente ganha poder. Eu chamo isso de clareza e preparação no meu método. Pô, peraí, eu tenho clareza de que eu peguei essa dívida. Cadê o contrato que eu assinei? Aí eu vou atrás do contrato para que eu possa me preparar com base nas cláusulas que também me defendem, com base nos direitos que também me protegem. E aí você vai ganhando força e essa possibilidade de sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar vai ficando mais próxima. Então, o primeiro risco que eu tô dizendo para você aqui é você ter assinado e concordado, porque quando você assina, você está de acordo, você concorda com uma série de coisas que talvez você não saiba. Agora, Daj, beleza, você soltou essa bomba do meu colo. Por onde que eu começo a resolver isso? Para que você possa sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, dentro desses 3 pilares que você vai me ver repetindo sempre, clareza, preparação e negociação, o pilar de clareza e de preparação fazem com que você saiba exatamente cada contrato que você assinou. E hoje, graças ao bom Deus, nós temos o Banco Central, que tem resoluções que obrigam o banco a dar uma segunda via desse contrato para você. Você pode pedir tanto a segunda via que foi assinada por você, que é uma cópia do contrato assinado,
quanto uma segunda via dos termos do contrato. E a resolução que garante isso é a 5.004 do Banco Central. Ela é uma resolução nova, antes era outro número, e essa resolução garante que o banco tem que entregar no ato. Então, você não precisa fazer uma reclamação no Bacen, só se o banco não entregar. Então, você pode ir na agência e falar, olha, eu quero o contrato para eu saber o que eu assinei. Toda dívida tem contrato. Mesmo que ela tenha sido feita na lotérica, tem contrato. Se ela foi feita no aplicativo, tem contrato. Se a dívida não tem contrato, ela não existe. Agora, quando a gente entende isso, então peraí, eu não sabia, cara, eu não, quem aí, eu quero até perguntar aqui, né? Quem aí tem o contrato de todas as dívidas que possui, coloca eu. Fala assim, eu tenho, Daj. Quem não tem, coloca eu não. Porque eu divago que vocês estão aqui para aprender. Agora, existe uma premissa, né? Uma premissa, para que falar difícil, né, Daj? Existe uma fofoca que você pode não pagar o banco e depois de um tempo você, né, vai ter ali uma negociação no Ferasa limpa nome, tarará. A quantidade de pessoas que não têm o contrato. Aqui nos comentários. Só para você entender que você não é o único que já cometeu esse erro, que está correndo esse risco e que você está aqui para resolver e eu honro a tua vida por isso. Agora, se eu pego e assinei um contrato, todo contrato gera uma consequência. E é de uma irresponsabilidade imensa uma pessoa que não te conhece, que não sabe do seu caso, simplesmente falar para você não pagar. Como tem até às vezes um amigo seu que fala. Tem amigo que fala, não paga o banco não. Tem uma aluna minha, que eu não esqueço essa história. Ela falou assim, Daj, eu entrei no seu curso e a minha sogra falou que eu era louca, que esse negócio aí era só não pagar que depois eu fazia um acordo no Serasa. Então você vê, olha que situação desconfortável que ela ficou. E aí quando nós entendemos isso, eu pego e falo, então peraí, Daj, você tá me dizendo que isso não existe. Não, por quê? Nesse mesmo contrato que você, antes de me conhecer, não sabia que você tinha que ter, você tem consequência. E dentro desses contratos, existem o que pode vir a acontecer se você descumprir com os seus deveres. Você tem deveres lá. Só que quando eu simplesmente abro mão de cumprir os meus deveres, não quero cumprir meu dever, eu posso ser executado judicialmente. E uma execução judicial é quando o banco bate lá no juiz e fala assim, ó, essa pessoa não está pagando, cumprindo com a palavra dela nesse contrato. E eu sei que essa pessoa trabalha, tem um salário, que ela tem uma casa, que ela tem um carro. Se não tem casa e carro, tem salário. Que essa pessoa eu quero que ela me pague. E aí o juiz, se ele vê ali que a pessoa realmente não está pagando, não buscou a negociação, tarará, começa um processo de execução e que pode culminar até mesmo em desconto de salário. É claro que o salário é impenhorável, antes que os advogados venham dizer que eu estou falando besteira, o salário tem uma impenhorabilidade que lá no Código Civil, que o banco não pode, que não pode ser penhorado um salário, que então tem ali uma proteção no salário, só que essa proteção, até mesmo o advogado pode ir lá e falar assim, ó, peraí, mas o cara tá pagando outras contas, o cara tá luxando aqui e não tá me pagando. Então tem outros caminhos. Agora, para que eu tô falando isso? Para te assustar? Não. Eu tô dizendo para você, ó, você tem um primeiro risco, você não sabe o que você assinou, que são os contratos. O segundo risco é que como você não leu o contrato, por não saber, por não entender, por nem saber que precisava entender, você corre sim o risco de ter uma execução judicial. Tem pessoas, turma, não sabia que se eu atrasasse 3 parcelas no meu carro, eu perdia meu carro. Eu não sabia. E olha, se fosse antes, eu ia ter vergonha de reconhecer isso publicamente. Hoje eu ensino um monte de gente. Hoje meu trabalho é dizer que eu não era a única que não sabia que podia perder o meu carro. Eu não sabia, eu era inocente demais, eu achava que o banco só ia cobrar juro. Eu era nova, tinha 23 anos, eu acho que não sei o que passou pela minha cabeça, porque eu conhecia dessas coisas, mas eu não sabia que era 3 parcelas, já perdi o carro. E eu imagino que hoje, talvez se você tem carro e casa, você saiba que você pode perder a sua casa e o seu carro, e que é relativamente simples. Do mesmo modo, o condomínio e IPTU. O condomínio e IPTU são 2 dívidas que te botam na sarjeta. Você pode perder seu imóvel. E que
as pessoas às vezes atrasam o condomínio. Então eu tô endividado e não é só com o banco, eu tô devendo meu condomínio. E aí eu penso, não, o condomínio síndico vai me cobrar, o pessoal vai ficar... Dá três parcelas. Como é uma dívida com garantia? Existe uma garantia. Condomínios bem estruturados têm advogados que é uma açãozinha mamão com açúcar. Executa, você tem que aceitar o juro do jeito que tá, senão você perde seu imóvel e ainda tem que pagar 7, 8 mil reais de honorário advocatício. Vi já acontecer com os meus olhos. Na minha última turma, a aluna entrou no meu método dia 20 de dezembro. Quando foi dia 21, chegou a execução na mão dela. Ela, Dage, tô desesperada e tal. Falei, me conta. Pô, Dage, eu tô atrasada no condomínio já tem alguns meses, eu já tentei negociar, não conseguiu. Quantas negociações formais você já fez? Você já mandou para algum lugar? Ah, não, eu só conversei ali por telefone. Falei, infelizmente, você tem a opção de se defender na justiça ou fechar um acordo. Vou te ajudar, sim, vou te instruir. Fala com essa pessoa aqui que também é uma pessoa que é responsável por esse tipo de coisa. Mas eu recomendo que você feche um acordo porque isso aí é uma ação que você já entra perdendo. Porque é uma ação muito cara para você querer ir brigar na justiça. Então é melhor você fechar um acordo. E ela teve que morrer em 8 mil reais de juros, 8 mil de honorário advocatício. Então é um risco que você está correndo, que você já está no caos financeiro, você já está endividado, você enfrentar isso. E como, Dage, beleza, você me joga a bomba no colo, me ajuda. Como é que eu resolvo isso? Quando você se compromete a resolver a tua vida financeira, sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar, através de clareza e preparação, que são 2 pilares do meu método, você começa a entender as relações que você tem de dívida. Deixa eu entender. Então, o meu crédito pessoal é sem garantia. O meu consignado é com garantia no meu salário, tá no meu contra-cheque. Vai continuar lá. Eu tenho outras possibilidades. Eu tenho como renegociar. Peraí, o meu cartão de crédito é sem garantia, mas o banco executa, eu tenho que negociar. Pô, o meu condomínio e o meu IPTU penhoram o meu imóvel. Então, peraí, e aí você começa o que eu chamo de hierarquizar as dívidas, organizar por grau de prioridade e não sair assim, não, Dagiele, eu quero mesmo é resolver o meu cartão. Não, cara, às vezes você está devendo o cartão e o condomínio. O cartão é 15 mil, o condomínio é 600. O mais óbvio seria negociar o cartão que é mais caro. Vai negociar os dois, mas vai ter que priorizar o condomínio para você não morrer em honorário advocatício para se defender. E o honorário advocatício que eu estava citando aqui, inclusive, é o custo que o advogado do condomínio cobrou. Ela fechou o acordo, não precisou entrar na justiça, graças a Deus. E aí é muito doido, porque quando a pessoa começa, por exemplo, e ela já está com o processo, não tem mais muito o que fazer, ela já foi executada. Então, o melhor momento para negociar é antes de ter esse tipo de problema. Então, eu falei de riscos aqui que são riscos externos para vocês. Eu até comecei pelos riscos externos. Agora, e se eu trago para a minha vida? E se eu trago para o meu momento atual? Se eu trago para a minha vida? Você hoje, eu sempre falo que eu tenho 2 tipos de pessoas que me acompanham aqui. As pessoas que estão se matando de trabalhar e se matando para manter o nome limpo. Essa pessoa, ela trabalha o mês todo, às vezes ela tem mais de um emprego. Muito comum você ver enfermeiros, professores pegando 2, 3 empregos. Eu dei esses 2 exemplos, mas eu sei que tem muito mais gente que trabalha a semana inteira, jornada de 10, 12 horas entre transporte, deixa filho com outra pessoa, vai trabalhar no final de semana, vai atrás de fazer renda extra, você está se matando para conseguir manter o nome limpo. Porque você não quer correr o risco de ser executada, você não quer correr o risco de ter qualquer problema. E aí, por você não ter clareza do que é possível fazer, preparação, não tá negociando, tá meio que paralisado, tá aqui procurando alternativa, você tá trabalhando igual a condenada. Não pede nem uma pizza no final de semana, não sai para tomar um sorvete, não faz nada. E aí você muitas vezes não percebe que esse ritmo frenético não é nem só de trabalhar muito, mas de, se você trabalha em um emprego só, todo o seu salário ir para pagar dívida e você vive nesse looping enlouquecedor todo mês, você está correndo um risco e colocando sua família em risco. Por quê? O seu salário não aumenta ao mesmo passo que os preços aumentam. A famosa inflação, que não tem nada a ver com PT, com outro político. A inflação é algo da economia. As coisas aumentam de preço.
E você não percebe que esse looping que você tá não se sustenta por muito tempo. E você pode estar chegando no que a gente chama de uma falência financeira. O que é uma falência financeira? Chega ao ponto que não vai ter para o mercado. Porque você parcela tanto o cartão de crédito que cada vez que você parcela o cartão de crédito, o limite dele diminui. E aí você fala, não, eu paguei o cartão, agora eu vou usar o cartão, mas o limite espremeu. Se alguém da sua família hoje ficar doente, ou você ficar doente, você tem aí pelo menos 2.000 guardado para as emergências que podem vir a acontecer? Precisar de um remédio que o plano não cobre? Ou você tá lá dentro do SUS e você tem um remédio que está em falta e você vai ter que esperar entrar com uma medida judicial para que o governo forneça o remédio? Quantas pessoas, muitas vezes, tem alguém da família, e se tiver alguém aqui, eu já peço desculpas por tocar nesse assunto, mas a gente sabe que tem pessoas que perdem entes da família porque não conseguem dar ali um suporte no momento que a pessoa está precisando de um remédio, de um tratamento, de uma consulta de um outro profissional. Então, o looping de se matar para manter tudo em dia, ao invés de buscar negociar, colocar isso como prioridade máxima na tua vida, você não vê que hoje você está mantendo tudo em dia, mas que lá, em algum momento essa conta vai fechar. E eu não tô aqui para bater em você. Eu tô aqui para te dizer que quando eu estava passando pela mesma coisa que você, eu não percebi que isso estava acontecendo. Eu não percebi o impacto disso nem na minha saúde naquele momento, e eu também não percebi que a qualquer momento, se isso aqui saísse do trilho, eu estava totalmente despreparada para qualquer coisa. Como de fato aconteceu. Eu passei por 5 infecções urinárias na época que eu estava dentro do banco, sem explicação. Nenhum médico resolvia. Eu não tinha condição de ir num médico particular. Não tinha, porque eu estava me matando para pagar empréstimo de trás para frente. Nenhum médico resolvia. Eu cheguei a tomar 4 meses de antibiótico. Eu tinha plano de saúde? Tinha, mas os médicos do plano não estavam resolvendo. E eu precisava, naquele momento, o que eu precisava? Eu precisava de um médico particular. Precisava de uma segunda opinião. Porque eu ficava num looping ali, não tinha como. Lembro que eu precisava comprar um remédio mais caro, que era um antibiótico mais caro. Não dava, vai o outro que é mais barato. Então, assim, eu sei que eu passei por diversas coisas que eu nem percebia. Nem percebia que passava. E de remédio ainda é uma emergência. Mas que foi real na minha vida, foi ir no mercado e falar, cara, a carne aumentou. Eu preciso comprar carne, eu preciso comprar verdura e tal. Cara, não vai dar para comprar. Eu vou comprar, sei lá, vou lá no Atacadão, que é um mercado grande, vou comprar frango. E quando não der, eu compro ovo. E eu era uma jovem, eu não acho que eu passei, eu acho que pra mim doeu muito, eu não percebia que aquilo ali doía, mas doía. Só que quando eu vejo famílias passar por isso, como a minha aluna Hilda me relatou, que ela comprava o quê? Daí eu comprava arroz, feijão, farinha de milho, farinha, não comprava mais fruta e verdura, comprava o que enchia a barriga. Quando a Hilda me escreveu isso, eu lembro que eu fiquei muito emocionada, porque é uma família. E quando eu falo isso para vocês, é para que vocês abram os olhos. E percebam que nós não estamos aqui falando de juro para reduzir de 2 para 1,5. É sobre um caos que se instalou na tua vida e que muitas vezes você ainda não está presente para o impacto que isso está tendo na tua vida, no teu casamento, com os teus filhos. E quando você está disposto a enxergar isso, só quando um leão vê que que ele está correndo risco de perder tudo ali, que ele vai para cima com tudo para defender os seus. Por que você está me falando isso, Dage? Porque se você estivesse aqui na minha frente agora, normalmente pessoas que são endividadas, é o ombrinho murcho, é o rostinho semblante fraco, são pessoas que estão cansadas, sofridas, ou externamente ou internamente. E se eu não trouxer para você uma indignação de eu estar aqui falando para você e eu fico indignada imaginando que muitas pessoas que estão me assistindo agora não faz mercado direito para a própria família.
Porque não tem força para lutar contra o sistema financeiro. Não tem força porque não sabe, não tem clareza, não tem preparação. E eu tô falando sobre isso aqui, agora, porque enquanto você não se indignar com o que está acontecendo com você, e você não colocar isso como tipo, isso é a coisa mais importante da minha vida, tá colocando em risco a minha vida e a minha família. Não a vida vital, vida, sangue, coração. A vida. E você está sobrevivendo ao invés de viver. E esse, para mim, é o maior risco de quem está endividado. É o maior risco. Um risco que não tem fucking nada a ver com dinheiro. Tem nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Tem uma frase que eu sempre falei que dinheiro não era sobre dinheiro. O que fez você chegar até aqui foi sim erro. É claro que você errou. É óbvio que você errou. Você sabe que errou. Você sabe que tomou a decisão errada. Você sabe que não devia ter feito aquilo. Você sabe. O que adianta eu ficar falando pra você que não pode pegar empréstimo toda vez que quer fazer alguma coisa na vida, que tem que pegar o empréstimo, mas tem que ver se vai dar. Não adianta. Educação financeira. O que eu falo, educação financeira não resolve quem já tá com o problema. E aí, se você consegue enxergar isso agora e tomar consciência disso, como eu queria que alguém tivesse me falado, minha filha, você tem 25 anos, 26 anos, isso aí que você tá fazendo é burrice, você não tá enxergando que você tá acabando com a tua vida, e você não percebe, porque você não sabe, eu não sabia, e se eu não sei, eu não tenho como fazer. E aí, diante desse risco, o que eu tô tentando trazer para você é o seguinte, quando um médico olha para um fumante e fala assim, fumante, cigarro causa câncer. Você tá fumando sabendo que cigarro causa câncer. Talvez vocês não saibam, mas há 60, 70 anos atrás, não tinha essa informação em qualquer lugar por aí. Cigarro era uma coisa social, todo mundo fumava, até criança fumava, até que, eu vou informar as pessoas que isso aqui causa câncer. Se ela quiser continuar, e aí eu aqui faço o seguinte, me coloco no seguinte lugar, eu estou dizendo para você coisas que você muito provavelmente está se identificando, que você está dizendo assim, caraca, ela sabe o que eu estou passando, eu sei que você está do outro lado dizendo isso. Eu sei que você está pensando isso. Como é que eu sei? Eu vivi tudo isso. Eu não estou falando coisas para vocês que eu adivinho. Eu vivi. Eu ajudo pessoas todos os dias que viveram, como a Hilda, que não estava conseguindo comprar carne, fruta e verdura para casa dela. Todos os dias. Então eu sei que é meu papel dizer aqui para você, se você vai continuar deixando a coisa do jeito que tá, que eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Tô crente que você não tá fazendo isso, que é pra isso que a gente tá aqui, pra você travar uma guerra contra isso. Aí, beleza, mas pelo menos eu te dou o direito de escolher, coisa que eu não tive. Eu não tive. E eu não sou coitada por isso. Não tinha. 2012, 2013, não tinha informação na internet como tem hoje. Não tinha. Não tinha, e se tinha, eu acho que eu não procurei. Então, também acho que eu não fui tanto atrás assim, porque eu achava que eu tava fazendo certo. Eu achava que eu tava fazendo certinho, de me matar, de ficar sem comer direito pra pagar o banco. E eu não tô dizendo pra você não pagar o banco, tá? Só que eu não sabia que eu podia negociar. Eu não tinha clareza da minha situação. Eu não tinha preparo pra negociar. Eu tinha medo do banco. Porque eu trabalhava lá. E aí eu não ia negociar. E aí quando você começa a entender isso, você vai olhar pra situação que você tá, de dívida, e falar, nada mais é mais importante do que isso. Porque sem isso, como que a minha vida vai estar daqui 2 anos? Como que minha vida vai estar daqui 3 anos? E agora você pode estar aí do outro lado falando assim, Daj, mas eu não sou essa pessoa que está se matando para deixar o nome limpo. Eu já deixei atrasar. Até fiz uma aula sobre isso, eu já deixei atrasar. Se você já deixou atrasar, o que eu sempre falo para quem já deixou atrasar é o seguinte, você já deixou atrasar e você continua no caos. Sem perspectiva de quando vai pagar. E se você chegou nesse estágio de deixar atrasar e não tem nenhum plano para sair, você está correndo o mesmo risco, porque está te corroendo do mesmo jeito. Uma das coisas que eu converso muito com os meus alunos é que eu falo para eles assim, é claro que dá para não pagar o cartão e ficar esperando um Serasa limpa-nome, e talvez uma execução judicial. Dá para fazer. Isso tira uma pessoa do caos financeiro?
Não tira. Essa pessoa deita na cama, o nome tá no Serasa. Essa pessoa entra na Riachuelo, alguém oferece um cartão, ela fala, nem vou tentar porque o nome tá sujo. Tô brincando aqui, mas é isso, a pessoa sabe. Um receio muito grande de quem tem nome sujo e mora de aluguel é falar assim, cara, se eu precisar alugar uma casa, eu tô lascado, eu vou ter que achar alguém que é particular e se essa pessoa consulta o Serasa, eu não vou conseguir alugar uma casa. E acontece. Acontece. E aí você tem que ter um calção, um seguro fiança, alguma coisa, porque acontece. Dagi, tô te ouvindo, tô entendendo, só que eu olho pra minha situação, Dagi, e eu não vejo nenhuma possibilidade de solução. Dagi, eu não vejo. O meu empréstimo é consignado na folha, o meu banco disse que não negocia, ou me disseram que meu juro já é baixo. Dagi, eu não vejo que no meu caso eu vou conseguir. Eu não... Tá, peraí, então vamos lá. Se eu olhar para um paciente lá na UTI e falar assim, hein, não dá para fazer mais nada para você, eu vou desligar aqui seus aparelhos e a gente se vê lá no céu. Um médico faz isso? Não sei se vocês sabem que no Brasil a parada é assim. Tenta salvar o paciente a todo custo. Faz tudo que tem como fazer. E você vê isso, né? E por que eu tô falando isso? Porque uma pessoa endividada é igual uma pessoa na UTI. Ela só não tá na UTI de saúde, mas ela tá numa UTI financeira. Você acha que eu vou olhar pra você e vou falar pra você assim, não, desiste. Não, você tá devendo 700 mil, como eu tenho uma aluna que deve 700 mil. Não, inclusive você já tá com 80 e poucos. Não, larga a mão, você vai morrer com isso aí. Você acha que é justo com um ser humano essa autocondenação? Vamos considerar que seu caso é muito complicado, que o caso é igual ao da Fátima. A Fátima deve 700 mil reais. E aí a gente fala assim, tá, mas peraí, eu vou fazer tudo que depende de mim. E aí você começa a ter clareza, começa aqui, igual você tá agora. Peraí, deixa eu olhar, tem uma possibilidade sim. A ter clareza, você começa a se preparar, e aí você descobre que dos 11 empréstimos que você tem, um deles tem uma taxa de 5,5% ao mês, que é uma taxa muito acima da taxa média recomendada. E aí você tem clareza, preparação e você manda uma proposta de negociação. E aí chega uma resposta. O banco diz que aceita negociar com você e diminuir sua dívida por um juro de 1,67 em mesma quantidade de prazo. E aí você se vê pagando menos R$900 de parcela por mês e a sua dívida diminuiu R$90 mil. Como é que você ficaria diante de um resultado desse? Esse foi o resultado da Fátima. Eu acabei de contar o caso da Fátima, que é um caso muito complicado, quiçá um dos mais complicados dentre os meus alunos. E a Fátima segue com o caso complicado dela. Uma dívida por vez. Já foram 6, se eu não me engano. Todas negociadas. Com clareza, preparação e negociação. Então, um caso muito complicado significa sim que para você a tua jornada talvez seja um pouco mais demorada. As pessoas me perguntam quanto tempo leva para sair do caos financeiro e fazer o salário sobrar. A Fátima levou de 4 a 5 meses para o salário dela sobrar, o que normalmente os meus alunos conseguem em 30 a 60 dias. Para a Fátima demorou 5 meses, porque o caso dela era muito complicado. Então, se eu tenho um caso muito complicado, um caso menos complicado, só vai mudar o esforço e o tempo. Desistir do caso só porque ele é muito complicado e parece... Eu sempre falo, desistir não pode ser uma opção, pelos riscos que eu acabei de dizer que você está correndo, por simplesmente falar, não tem jeito, não tem solução, por ouvir o gerente. E hoje, você está começando, me encontrou agora, você fala, toda vez que eu falo, né? Mas peraí, se não fala com o gerente, o pessoal sempre me fala com quem? A Fátima não falou com o gerente. Infelizmente, eu sempre falo esse infelizmente, no Brasil, as coisas não são tão informadas assim.
O gerente do banco está lá para vender os produtos do banco. Nenhum dos meus alunos negociam com o gerente. Pode até conversar com ele, né? Mas as negociações, depois que você tem clareza e preparação, você está pronto para negociar do jeito certo, usando o que nós chamamos de direitos do consumidor. Não tem nenhuma lei que garanta que o banco tem que reduzir o seu juro, mas tem nenhuma lei que te impede de negociar, de pedir uma negociação, de lutar bravamente por ela. E eu sei, e isso eu posso falar que eu sei, que se você é um ser humano e você está vivo, tem alguma coisa na tua vida que é muito importante para você. Normalmente para as mães são os filhos. Normalmente para quem é filho e ainda não tem filho, são os pais. Preocupação com a velhice dos pais. A vontade de dar uma vida melhor para os pais. De pagar um plano de saúde, que quando a pessoa fica mais velha é mais caro. De poder proporcionar alguma coisa para os seus. Eu sei que tem alguma coisa que hoje você não está conseguindo prover, dependente se é homem ou mulher, se você é casado, sua esposa, seu marido, eu sei que tem alguma coisa que está aí e que você olha e quer fazer, mas que não dá por causa disso, por causa do caos financeiro, por causa das dívidas, porque o salário não sobra. Eu sei que tem. E eu tô te falando isso porque eu não tinha. Eu achava que eu não tinha. Eu olhava para minha vida e eu falava assim, morrer é o melhor caminho. E isso tem nome, é depressão. Eu falava assim, eu não tinha coragem. Eu falava assim, cara, eu não tenho coragem. Por ser cristã, eu falava assim, eu não tenho coragem de fazer nada comigo. E eu fui procurar um psiquiatra, porque eu tava enlouquecendo já, por causa das dívidas. E eu demorei tanto para descobrir que isso tinha nome, que era uma doença chamada depressão. Mas quando eu fui conseguindo respirar no meio dessa loucura, eu me lembrei, no meio desse caminho, eu me lembrei muito da minha sobrinha. E quando a Elis nasceu, eu falei assim, eu não quero que ela se lembre assim de mim, que ela se lembre como alguém que desistiu. Então tem alguma coisa na tua vida, eu sei que tem. Alguma coisa na sua vida que vai fazer com que você tenha forças para lutar por uma solução até dar certo. Eu sei que tem. E isso aqui que eu tô falando é exatamente para te dizer que negociar não é uma coisa fácil. É uma coisa que vai exigir, sim, que você encontre uma razão para lutar por isso até dar certo, para não parar no meio do caminho. E muitas vezes a gente se esquece disso. A gente acorda, dorme, a vida é uma correria, tem sempre alguma coisa para fazer, tem sempre uma aula para ver, um assunto novo que surgiu, uma oportunidade nova, e às vezes você esquece que o tempo não volta. Então, se hoje você está sobrevivendo, pegue esse motivo, se você puder parar agora e se lembrar o que é uma coisa que vai fazer você começar isso e fazer até dar certo. Não é um comprometimento com a DAGE, com o lugar que a DAGE fala que existe. Eu sempre falo, tem um lugar além do horizonte onde dá para você negociar suas dívidas, onde dá para você sair desse caos. Eu demorei tanto para sair dele, que quando eu saí, a minha vida é dizer para você que dá para sair. Só que enquanto você não enxergar o custo que está sendo ficar, o quanto de risco financeiro e não financeiro que você está correndo, você não vai começar. E aí você olhar para esse motivo e falar, cara, é por isso. E por ela, pela minha sobrinha, eu fiz até dar certo. E comigo demorou muito. E para você não precisa ser assim. Pode ser mais rápido, pode ser mais simples, mas eu não vou dizer que vai ser fácil. É um caminho. Você precisa topar ver esse caminho. E principalmente, se desarmar. Se desarmar para se permitir ver esse caminho. Quantas vezes a gente não escuta um pastor, um padre, e a gente tá armado. E não escuta. Você não precisa ficar armado comigo, não. Eu tô aqui há anos. Eu vou continuar dizendo todo dia que além do horizonte existe um lugar, mas se desarma. Se desarma para ouvir.
E não precisa se armar para mim. Olha para a tua vida. Então aqui é um papo, eu tô tendo um papo bem direto com relação a isso hoje. Não vou dizer que eu tô sendo direto ao ponto, né? Porque não dá pra gente falar sobre coisas profundas em uma frase. Eu costumo sempre dizer que eu vejo que as pessoas erram com relação a determinadas coisas. E eu vejo que as pessoas erram ficando com a dor. Porque dói. Essa merda de dívida dói. E eu já senti essa dor. Eu não sei qual que é a dor de quebrar uma perna. Nunca quebrei uma perna. Mas eu sei qual que é a dor de ter dívida e não saber como é que resolve. Eu vejo que as pessoas erram por desistirem de eliminar aquela dor. É como sentar num prego e ficar sentado no prego, por mais que o prego tá doendo. E muitas vezes você faz isso porque você não tem força para lutar. Você tenta, parece que o banco é dono do mundo, você vai e você recebe um não. Às vezes você procura seu RH para pedir uma proteção salarial, como eu vejo muitas pessoas às vezes fazendo e o RH não ajuda. Parece que ninguém colabora. Muitas vezes dentro de casa você não tem apoio. A Isaura, minha aluna, o marido dela falava, pô, você só gasta, você quer lá, tem que diminuir esse cartão. E aí ela ia, morrendo de vergonha, pedir para a mãe emprestar dinheiro para ela pagar o cartão. E ela viveu aquele ciclo tanto tempo. Então, eu vejo que as pessoas erram ficando nesse estágio e não vendo esses riscos que estão correndo todo santo dia, que não são só riscos financeiros. O risco de uma execução, o risco de ter assinado um contrato que você não leu e ficar sem salário, esses riscos são riscos financeiros. Mas o risco não financeiro é muito mais profundo. O risco de não estar preparado para uma emergência, não é uma emergênciazinha, é um problema sério. O risco de ver tua vida indo embora. Então, se você quer começar a sair disso, tomar consciência, eu chamo isso de tomar consciência. Tem duas palavrinhas que eu falo, que é tomar consciência e ter senso de urgência. É saber quando uma coisa é urgente. É saber quando, precisa sair correndo. Esses dias eu fui parar o carro num lugar e eu sou extremamente distraída. Eu tenho esse defeito, eu sou distraída. E aí eu fui parar o carro, era tarde já da noite, era umas 9h30. Aí eu tava parar o carro, o Freio falou assim, aí não para não. Tá vindo alguém ali. Se ela não me mostra que tava vindo alguém ali, eu poderia ter sido assaltada. Poderia, não tô dizendo que a pessoa era um assaltante, mas eu poderia. Por distração, por não ver a gravidade de talvez ter alguém rodando meu carro armado. Distração. Aquele 10 segundos de distração. Isso pode estar acontecendo na tua vida financeira, com o seu dinheiro, com a forma que você lida com ele. Porque dinheiro é o que põe comida na tua mesa, é o que paga teu aluguel, é o que paga tua luz. Então eu não vou ser aqui a educadora financeira para você que vai falar que você tem que economizar, que você tem que ter mais consciência nos seus gastos, você já tá com o problema aí no teu colo. Sobre isso a gente pode conversar daqui a pouquinho, quando você resolver um pouco o problema. Quando você avançar, normalmente eu ensino isso para os meus alunos depois de 60 dias. Hora que acalmou, tá comendo? Dinheiro do mercado tá garantido? Já mandou proposta de negociação pro banco? Tá negociando? Agora vem cá, vamos conversar sobre educação financeira. Ou vocês querem que eu vou lá na UTI com a pessoa que tá com problema de câncer no pulmão e falo pra ele, eu vou te conscientizar sobre os problemas que o cigarro causa. A pessoa já tá com o problema. Não adianta eu te conscientizar agora. Só que vai precisar ter essa educação, mas primeiro vai precisar que você encontre um motivo verdadeiramente forte para começar isso e não parar. E essa é uma aula que eu sempre me emociono, até peço desculpa para vocês que eu sou um pouco chorona, mas para dizer para vocês assim, tem alguma coisa. Esse é o passo prático da aula de hoje. Toda aula eu falo assim, começa fazendo isso. E eu tô conversando com vocês aqui quase como uma irmã mais velha, sabe? Que fala assim, não vai por aí não. Não vai por aí não, você vai se queimar. Então eu tô dizendo pra você, não continua assim não. Só que pra você mudar de caminho, encontra qual é o seu motivo. E talvez seja necessário que você faça isso aqui, Deixa uma foto visível em algum lugar. Pensei pra mostrar isso aqui pra vocês. Isso aqui é a foto dos meus alunos.
Isso aqui é a foto dos meus alunos. E não é fácil passar por nada na vida. Nada vai ser fácil. Fácil é comer canjica. É uma piada lá do método Mais Dinheiro Zero Dívida. Então, quando eu tô dando aula, e aconteceu isso ontem aqui, e vem uma filha de uma me xingar, eu tenho que olhar pra isso aqui. É por eles. É por vocês. Não é pela aquela filha da puta que veio me xingar ontem. Porque pra mim é uma filha da puta. Mas sabe por que ela me xingou? Ela não me xingou porque é comigo. Ela não me xingou porque é comigo. É porque tá doendo tanto que ela precisa descontar em alguém. Então, ontem eu fiquei sentida, porque normalmente eu seguro aqui, eu não explodo, mas eu falei assim, putz, não era pra ter explodido com a pessoa. Mas dói. E se eu olho pro meu motivo, do porquê que eu tô aqui, eu simplesmente continuo. Porque isso é todo dia. Todo dia alguém me xinga aqui na internet. É assim, todo dia. Tem um dia que a gente passa ileso. Só que às vezes o xingamento é mais leve, às vezes dói menos, às vezes você tá mais de TPM, às vezes não. E vai ser difícil. E sem um motivo claro, você vai parar. E a minha aula, essa aula que você tá vendo aqui, vai ser mais uma aula da internet que você viu. E se acabar acontecendo isso com você, pelo menos eu te avisei. Eu te disse que isso podia acontecer. E isso não é sobre a DAGE, isso não é sobre Mais Dinheiro Zero Dívida, isso não é sobre semana Mais Dinheiro Zero Dívida, isso é sobre a sua vida. Eu tô aqui para dizer para vocês o que eu gostaria de ter escutado e o que funcionou para mim. Quando eu tava no fundo do poço, que eu cheguei a olhar de cima do prédio e olhar e falar assim, acho que se pular daqui morre. Eu tive que ter um porquê para não desistir. Eu tive que encontrar uma razão para fazer até dar certo. Então, talvez a pessoa que tá aqui, talvez até ela esteja aqui, a pessoa que falou ontem, né? Falou meio lá, você só fica, parece que tá pregando, né? Ela tá com raiva, não é de mim, tá com raiva dela mesma. E você vai ter que em algum momento lembrar que você não é isso daí. Você não é esse problema que está passando. Eu sempre falo, você não é a sua dívida. Que existe dentro de você a força de um leão, de uma leoa, para resolver um problema que é financeiro. Não vai resolver com papo motivacional. Então, eu não vou dizer para você, é só sentar e mentalizar as suas dívidas pagas, e aí milagrosamente você vai acordar e elas estarão pagas. Não, não vai ser. Mas essa parte é o que vai te sustentar para ter clareza do seu caso, para se preparar para negociar o seu caso e definitivamente conseguir negociar cada uma das suas dívidas, uma por vez, independente se você deve para banco, se você deve para agiota, se você deve para parente, se você deve imposto, se você deve loja, independente. Porque se você tem 50 dívidas, são 50 negociações que nós vamos buscar. Se você tem uma dívida, é uma negociação que você vai buscar. Não importa. Para quem deve uma, o caminho vai ser um pouco mais curto. Para quem deve 50, o caminho vai ser um pouco mais longo. Mas no final do caminho, para quem deve um e para quem deve 50, vai estar o seu motivo, o seu porquê. E você vai poder olhar para a tua família, você vai poder olhar para a tua vida e falar, valeu a pena. Ontem eu recebi uma mensagem da Débora e ela me falou assim, eu tô na praia com a minha família, eu tô comprando vestido, aqui é barato o vestido, Daj, é R$20 um vestido, tô renovando meu guarda-roupa. E eu só consegui lembrar da Débora de 2020, tem entrevista dela no meu Instagram, dizendo que ela tava desesperada, porque não tinha a menor ideia como é que ia pagar aquele monte de cartão que ela tava devendo. Então, para Débora, foram 1 ano e meio. Para Débora demorou um pouco mais, talvez. Mas hoje ela tá lá, vivendo uma vida onde é possível pagar as dívidas, ter dinheiro sobrando, ter um trabalho que sustenta ela e usufruir da vida e não só sobreviver. Esse era o nosso tema de hoje, um tema que não é leve, né? Um tema que é para você pensar, é para você refletir e eu de verdade queria deixar isso aqui para você. Qual é o seu motivo para começar isso aqui e fazer até dar certo? Ele existe. Eu sei que ele existe. Todo mundo tem. E se você, assim como eu, tava naquela situação de querer olhar para baixo e falar assim, acho que se eu pular daqui,
Essa é uma doença, isso tem tratamento e você pode procurar ajuda num postinho de saúde para sair dessa situação e poder tomar um medicamento ali para sair, porque depressão é doença e eu não posso falar sobre depressão aqui, não sou psicóloga, não sou psiquiatra, não é minha área, mas você ainda tem força. Se você tá aqui é porque você tá vivo e você tem força para entender que não é esse o caminho e que tem como você encontrar um motivo. Todo mundo me pergunta por que eu sou tão apegada com os meus sobrinhos como um todo, né? Mas eu devo muito a eles. Eu sempre falo, principalmente para Elis, né? Porque os outros não eram nascidos ainda. Eu olho para ela e eu falo assim, um dia quando ela crescer, ela vai entender. Foi por você que eu tive força de sair. Você não me deve nada, mas eu tive forças por você. Por ver em você o brilho de uma vida, né? Que tinha acabado de chegar e falar assim, não, vale a pena. Pra ela saber que a tia dela é corajosa e que resolveu um pepino desse tamanho. E hoje ela sabe, né? Ela fala, minha tia ajuda endividada a sair das dívidas. É tão bonitinha ela falando. E um dia ela vai ver, isso aqui inclusive, né? Que ela foi essa força que eu encontrei pra inclusive estar aqui hoje dizendo pra vocês que é possível. Então, muito obrigada pela presença de vocês.